Tu andas pela vida com os ombros cada vez mais pesados, tentando ser forte, tentando resolver tudo sozinho. Mas a verdade é que você está cansado. Hoje, Deus tem uma mensagem poderosa para você. Coloque a sua confiança nele, porque ele suprirá tudo o que a sua vida precisa. Não se trata de palavras bonitas ou de um desejo piedoso. Trata-se de uma verdade transformadora que sustentou milhões de crentes ao longo dos séculos e que hoje pode mudar radicalmente a sua vida. O próprio Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha: não fiquem angustiados por sua vida. Olhem as aves do céu, não semeiam nem colhem, e mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas? Deus não te criou para viver esmagado pela ansiedade. Ele planejou um caminho de confiança onde a paz substitui o controle, onde a força dele sustenta a sua fraqueza, onde as suas promessas são a âncora inabalável em meio a qualquer tempestade. Antes de continuar, quero que você faça algo. Respire fundo e diga em voz alta: Senhor, hoje eu escolho confiar em Ti. Esse simples ato de fé, essa decisão de soltar, mesmo que um pouco, o controle, é o primeiro passo para a liberdade que Deus preparou para você. Vamos começar. Número 1. Soltar o controle. Às vezes tentamos carregar fardos tão pesados que nossas mãos já tremem, mas nos recusamos a pedir ajuda. Nos convencemos de que damos conta de tudo, de que precisamos demonstrar força, de que depender de alguém é fraqueza. Quantas vezes você sentiu esse peso no peito, mas mesmo assim disse: eu consigo sozinho? Filho, filha, Deus te vê tremer, te vê lutando e Ele não te deixa sozinho. Mas há um passo que ninguém pode dar por você. Reconhecer que você não é autossuficiente e que precisa entregar o controle da sua vida a Deus. O mundo nos ensinou que a força está em depender de si mesmo, que pedir ajuda é fracasso. Mas o Evangelho nos revela outra verdade. A maior força nasce quando nos rendemos àquele que controla tudo. Essa rendição não é derrota, é sabedoria espiritual. É dizer a Deus com humildade: eu não posso, mas sei que Tu podes. Confiar em Deus implica aceitar nossas limitações. E eu sei que isso dói. A autossuficiência se transforma em nosso orgulho. Quando acreditamos que sabemos tudo, que temos o plano perfeito, que nossa própria prudência basta, nos afastamos da direção do Pai. Mas a palavra é clara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Percebe? Deus não te pede que tenhas todas as respostas. Ele te pede que o reconheças como teu guia. Imagine uma criança agarrada ao seu brinquedo quebrado. Ela aperta com força, chora, sofre, mas não solta. O pai está ali, diante dela, com as mãos estendidas, pronto para consertar. Mas enquanto a criança não entregar, nada mudará. Às vezes eu e você somos essa criança, agarrados a planos quebrados, relacionamentos destruídos, preocupações desgastantes. E Deus paciente nos diz: dá para mim, deixa eu curar, confia em mim. Eu sei que soltar o controle parece perder algo, mas na verdade é ganhar paz. É trocar ansiedade por descanso. É deixar de viver na ilusão de que você é o seu próprio Salvador. É voltar à verdade. Você tem um Pai Celestial que nunca falha. A rendição é o início de um novo capítulo em que você já não precisa lutar sozinho. Hoje eu quero te levar a um momento honesto. Em qual área da sua vida você está tentando ser o seu próprio Deus? Que situação te tira a paz todas as noites porque você tenta controlá-la com as suas próprias forças? Talvez a sua família, a sua economia, a sua saúde, o seu futuro, aquele sonho frustrado. Não finja que está tudo sob controle. Deus não precisa de máscaras. Ele te ama como você é, com fraquezas, lágrimas e medos. Reconhecer que você não pode é o primeiro passo da metanoia. Ver,
sofrer, decidir e voltar, ver que a autossuficiência não funciona, sofrer ao perceber que é orgulho disfarçado de força, decidir entregar o volante da sua vida a Deus, voltar ao Pai que te espera de braços abertos. Abraão confiou quando não via nada. Davi confiou quando os inimigos o cercavam. Eles não foram admirados por sua força, mas por sua total dependência de Deus. Por que você acha que Deus quer que você se lembre dessas histórias? Para que você entenda que quando solta o controle, começa a viver o sobrenatural. Ao depositar sua confiança em Deus, você se liberta da angústia do amanhã. A confiança não é um sentimento que surge quando tudo vai bem. É uma decisão diária, uma disciplina do coração. A cada manhã, quando você abre os olhos, você pode escolher carregar o peso sozinho ou entregá-lo ao Senhor. Ele te diz hoje: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não é isso que a sua alma deseja? Orar não é um ritual complicado. É uma conversa íntima com o Pai que te ama. É dizer: hoje eu não quero caminhar sem ti, eu me rendo. A rendição se alimenta da palavra. A fé se fortalece na comunhão. Você não foi chamado para enfrentar a vida sozinho. Deus criou a igreja para que tenhamos apoio e encorajamento enquanto confiamos nele. Talvez você pergunte: e se eu me render e nada mudar? Mas ouça isso com atenção. Quando você muda de mão suas cargas, tudo muda, mesmo antes de você ver. Deus começa a agir desde o momento em que você decide confiar. Hoje eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Pegue um papel. Escreva apenas uma coisa, uma área onde você está tentando controlar tudo. Seja honesto. Depois ore: Senhor, eu te entrego isso. Eu não posso mais sem ti. E rasgue esse papel como um símbolo profético de rendição. Que esse ato marque o início da sua liberdade. Você não está perdendo o controle, você está devolvendo ao único que realmente o tem. E quando você ousa soltar, Deus começa a suprir tudo o que a sua vida precisa. Ele te leva por caminhos que você nunca teria imaginado. Descanse, filho. Respire, filha. Hoje Deus te diz: solte e confie em mim. Número 2. Oração como troca. Às vezes, a preocupação se torna um ruído constante dentro de você. Você tenta dormir, mas a sua mente não permite. Você imagina o pior, cria cenários terríveis, se culpa pelo que não pode controlar. E, em meio a esse caos, Deus te sussurra: entrega isso para mim em oração. Quando você ora, algo espiritual acontece. Você entrega a Deus a sua ansiedade e Ele te entrega a sua paz. Assim promete a sua palavra. Não fiquem preocupados com nada. Orem por tudo. Agradeçam a Deus e apresentem seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Entende? A oração é uma troca. Você vem com preocupação e Deus responde com paz. Você traz medo e Ele te cobre com confiança. Você derrama lágrimas e Ele enche o seu coração de esperança. Você não precisa de palavras perfeitas. Deus não espera eloquência, Ele espera sinceridade. Se você não sabe o que dizer, basta abrir o coração. Senhor, estou confuso e com medo. Ajuda-me. Ele entende cada suspiro, cada silêncio, cada lágrima que você não conseguiu expressar. Imagine ter um amigo que você pode chamar a qualquer hora, que sempre atende, que nunca se cansa de te ouvir, que jamais te julga. Esse amigo é Deus. A oração é esse acesso direto ao coração do Pai. Mas muitos de nós acreditamos que orar é complicado, que precisamos usar frases especiais ou uma postura perfeita. Não, filho, não, filha. A oração não é um monólogo religioso, é um diálogo íntimo de amor. Deus quer te ouvir e também quer falar com você. Ele quer que você descanse na sua presença. Por isso, hoje quero te dar uma ferramenta concreta para que a sua oração seja prática, profunda e transformadora.
a CPI. 4 passos simples que você pode usar todos os dias. Primeiro, adoração. Antes de pedir, focamos em quem Deus é e no que Ele já fez. Porque quando você se lembra de que Ele é fiel, sua fé desperta. Segundo, confissão. Você reconhece que tentou carregar o que não te correspondia, que duvidou, que quis controlar. Não por culpa, mas por um coração que deseja voltar ao caminho correto. Terceiro, petição. Você apresenta suas necessidades sabendo que o seu Pai cuida de você. Quarto, intercessão. Você ora por alguém, porque isso suaviza o seu coração e expande a sua fé. Assim orava Jesus. Assim oravam os discípulos. Assim a igreja aprendeu a caminhar em confiança durante séculos. Não é uma fórmula mágica, é um guia que te mantém focado no essencial. Deus primeiro, sua graça depois, sua provisão e seu amor também para os outros. A oração cria dependência saudável. Quando você ora diariamente, o seu coração se acostuma a confiar. Você já não reage a partir do medo, mas a partir da paz. Olhe para a parábola do filho pródigo. Ele voltou para o pai sem discurso preparado, sem retórica impressionante. Voltou quebrado, com vergonha, com medo, com fome. Mas voltou. E o pai não esperou ele terminar sua frase. Ele o abraçou primeiro. Assim é Deus com você. Quando você ora, Deus corre em sua direção. Ele não espera que você chegue perfeito. Ele te restaura no caminho. Ele recebe as suas palavras simples e as transforma em força espiritual. Eu te pergunto com muito amor: há quanto tempo você está carregando algo que já deveria ter entregue ao Senhor? Quantas noites mais você vai perder imaginando problemas que Deus já sabe como resolver? Preocupar-se não muda nada. Orar muda tudo. A ansiedade prende. A oração liberta. A preocupação desgasta. A oração renova. Eu sei que às vezes você diz: não sinto nada quando oro, mas a paz de Deus nem sempre se sente na hora. Às vezes ela chega de forma sutil, silenciosa, e de repente você percebe que aquilo que te sufocava já não te paralisa. A oração constante cria raízes profundas, e essas raízes sustentam sua fé quando os ventos fortes chegam. Antes de dormir hoje à noite, quero te convidar a fazer algo especial. No seu quarto, em silêncio, use essa estrutura ACPI. Primeiro, adoração. Diga ao Senhor 3 coisas pelas quais você é grato. Talvez sua família, a saúde que ainda tem, o teto que te cobre. Depois, confissão. Reconheça uma coisa que hoje você tentou controlar com sua própria força. Em seguida, petição. Apresente 1 ou 2 assuntos que te preocupam. E, finalmente, intercessão. Ore por uma pessoa que você sabe que precisa de Deus. Talvez um amigo, um familiar, alguém que está lutando em silêncio. Eu te asseguro que quando terminar, seu coração sentirá alívio. Não porque os problemas já se foram, mas porque você já não os carrega sozinho. A oração nem sempre muda as circunstâncias, mas sempre muda o seu coração. Muda sua perspectiva. Te faz lembrar que Deus continua agindo, que seu amor não para, que sua mão te sustenta. Hoje Deus te diz: quando você se sentir sobrecarregado e não souber o que fazer, fale comigo. Eu escuto, eu respondo, eu te darei a minha paz. A oração é o seu refúgio, seu respiro, seu remédio contra o medo. Troque preocupação por paz. Troque dúvida por fé. Troque silêncio por conversa com o Pai que te ama. Descanse nele. Ore, e você verá como, a cada dia um pouco mais, a paz de Deus guarda o seu coração. Número 3. Âncora. Promessas eternas. Há momentos em que tudo parece mudar ao seu redor. Hoje você tem trabalho, amanhã não. Hoje você tem saúde, amanhã um diagnóstico inesperado. Hoje a paz em casa, amanhã uma discussão quebra a calma. A vida é assim, um mar em constante movimento. Mas Deus te deu algo que não se move, algo ao qual você pode se agarrar sem medo de que se quebre.
suas promessas eternas. Quando o mundo treme, sua palavra permanece firme. Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Tudo pode desaparecer, mas o que Deus promete jamais será anulado. Imagine um barco em meio a uma tempestade. As ondas batem, o vento sacode, a escuridão assusta. Mas esse barco não se perde nem naufraga, porque há uma âncora forte que o mantém firme no fundo. Essa é a imagem que Deus usa para descrever o que suas promessas são para você. Temos como âncora da alma uma esperança segura e firme. Hebreus 6:19. Quando a ansiedade te invade, quando as más notícias te atingem, quando a espera se torna longa, as promessas de Deus te sustentam. Confiar em Deus não significa acreditar em algo abstrato ou ilusório. É se apegar ao que Ele já disse e garantiu com pacto eterno. Deus não promete por emoção, promete por amor. Cada promessa é um pacto que Ele mesmo se compromete a cumprir. Não depende da sua força, nem da sua perfeição, nem do que você pode conquistar. Depende da fidelidade dele. Por isso a Bíblia diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Hebreus 10:23. Se ele disse, ele fará. Mas eu sei que às vezes é difícil esperar. Às vezes parece que Deus demora, que ele se esqueceu, que talvez aquilo que você ouviu foi só imaginação. Abraão recebeu uma promessa, um filho, uma descendência numerosa, e ele esperou anos, décadas. Houve momentos em que duvidou, em que tentou ajudar Deus tomando decisões equivocadas, mas no final, Deus cumpriu. Por que Deus leva seu tempo? Porque a espera purifica a fé. Ensina você a confiar no caráter dele mais do que no seu calendário. Lembra que ele tem um tempo perfeito. As circunstâncias mudam, a economia muda, seu estado emocional muda, seus relacionamentos podem mudar. Mas Deus não muda, suas promessas não mudam. E isso te dá segurança quando tudo o mais é incerto. Quando você sente que as ondas querem derrubar seu barco, lembre-se de que a âncora continua no lugar. Agora, algo muito importante. As promessas de Deus precisam ser lembradas. Elas não vêm automaticamente à mente nos dias difíceis. Você precisa buscá-las, lê-las, escrevê-las, declará-las, meditá-las. Deus disse a Josué: medita neste livro dia e noite. Josué 1:8. Porque ele sabia que a maior batalha começa na mente. Se o seu coração se enche das promessas, a dúvida perde força. Deus tem promessas gerais, que são para todos os seus filhos: salvação, perdão, direção, presença constante, provisão para as necessidades, vida eterna. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Essa promessa não muda, mesmo que você mude. Ele prometeu: eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28:20. Mesmo que você se sinta sozinho, Ele está. Mesmo que você não o sinta, Ele está. Mesmo que seu coração esteja quebrado, Ele está. Mas Ele também tem promessas pessoais. Palavras que o Espírito Santo sussurra especificamente para você em oração ou enquanto lê a Bíblia. Talvez Ele te falou paz quando você estava em crise. Talvez te deu uma visão de futuro quando você já não acreditava mais. Talvez uma palavra te sustentou quando todos foram embora. Não despreze essas promessas. Elas fazem parte do pacto dele com você. Seja honesto. Às vezes você luta para acreditar que Deus cumprirá. Não se condene por isso. Deus não te ama menos porque sua fé treme. Ele fortalece a fé em meio ao tremor. Se hoje você está lutando com a incerteza, Deus te lembra: o aparente atraso dele não é esquecimento, é preparação. Ele está organizando peças que você ainda não enxerga. Está protegendo, alinhando e ordenando tudo para que, quando você receber, possa aproveitar plenamente.
Hoje quero te convidar a fazer algo que pode mudar sua maneira de acreditar. Busque na sua Bíblia uma promessa que seu coração esteja precisando urgentemente. Uma palavra sobre paz, se você sente ansiedade. Uma palavra sobre provisão, se teme pela sua situação econômica. Uma palavra sobre propósito, se você se sente perdido. Escreva essa promessa em um cartão e coloque onde você possa ver todas as manhãs. Leia em voz alta, proclame sobre sua vida. Agarre-se a ela. Lembre a sua alma. Deus disse, Deus é fiel, Deus fará. Quando você deposita sua confiança nas promessas de Deus, sua alma descansa. Seus pés se firmam, seu coração se fortalece. A tempestade pode continuar, mas seu barco não se move mais, porque você está ancorado no amor eterno do Pai. Hoje Deus te diz, filho, filha, minha promessa para você não muda. Eu continuo agindo. Segure-se, eu cumprirei. Número 4. Dependência. Força na fraqueza. Há dias em que você acorda sentindo que não aguenta mais. Sua mente cansada, seu coração esgotado, suas forças no limite. E ainda assim, você continua tentando aparentar força. Você se levanta, sorri quando por dentro está chorando, diz estou bem, mesmo estando a ponto de desmoronar. Por que fazemos isso? Porque a cultura nos ensinou a ser autossuficientes. Nos disseram, você consegue sozinho, você é forte, você não precisa de ninguém. Mas a verdade espiritual é diferente. Somos mais fortes quando reconhecemos que precisamos de Deus. A Bíblia não esconde a fraqueza humana. Pelo contrário, nos mostra que quando chegamos ao fim das nossas forças, é aí que começa a força de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo declarou com convicção, tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa promessa não diz, tudo posso eu, mas tudo posso em Cristo. A força não nasce de você, nasce dele. E quando você confia na força dele, o fardo fica leve, a batalha se torna possível, o medo começa a perder poder. Às vezes interpretamos essa promessa de forma errada. Pensamos que significa que Deus realizará todos os nossos desejos ou que nos fará sentir poderosos o tempo todo. Mas ela não foi escrita em um palácio, foi escrita na prisão. Paulo estava acorrentado, limitado, sem recursos. E ainda assim disse, tudo posso em Cristo. O que isso significa realmente? Significa que mesmo quando as circunstâncias são contrárias, Cristo em você lhe dá força para permanecer firme, confiar, perseverar e seguir em frente. Deixe-me te dizer algo, filho, filha. Você não precisa fingir ser invencível. Deus não te pede para ser um herói. Ele busca corações sinceros que possam dizer, Senhor, eu não consigo sozinho. Quando você está lutando e já não tem energia, quando está cansado de chorar, é aí que a graça de Deus brilha com mais força. Ele mesmo declarou, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Percebe? A fraqueza não é um defeito, é a porta para o sobrenatural. Paulo falava de um espinho na carne, algo que o fazia sentir-se fraco e limitado. Ele pediu para que Deus tirasse aquilo dele, mas Deus respondeu revelando uma verdade mais profunda. A graça de Cristo era suficiente e o poder dele se manifestava melhor quando Paulo já não podia se apoiar em si mesmo. Talvez você também tenha um espinho, uma doença, um medo, uma perda, uma área da sua vida onde você sempre tropeça. E você já se perguntou por que Deus não tira isso de você? Talvez Deus esteja usando essa fraqueza para te lembrar que sua verdadeira força está nele. Pense assim, uma criança pequena tenta abrir um pote com a tampa muito apertada. Ela se esforça, se frustra, tenta várias vezes, até que finalmente entrega ao pai. O pai abre com facilidade. Fazemos o mesmo com Deus. Lutamos sozinhos até nos esgotarmos, quando tudo seria mais fácil se apenas entregássemos essa luta a Ele. A verdadeira maturidade espiritual não é fazer tudo sozinho, mas reconhecer que a mão do Pai sempre será mais forte que a nossa. Aceitar a dependência não é derrota,
é liberdade. Liberdade de não precisar controlar tudo, de não precisar cumprir a expectativa de ser suficiente. Quando você solta o fardo e o entrega a Cristo, sua alma respira, sua mente descansa, seu espírito se renova. Trabalho, família, finanças, saúde, futuro. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. Cristo quer carregar com você. E eu sei que talvez você pense, mas eu falhei tanto. Como Deus poderia me fortalecer? É justamente aí que está a beleza da graça. Jesus não se aproxima porque você é forte. Ele se aproxima porque sabe que você precisa dele. O amor dele não se baseia na sua capacidade, mas na compaixão dele. Ele não espera que você chegue limpo. Ele limpa. Ele não espera que você chegue forte. Ele fortalece. Quando você abre a porta da sua fraqueza, ele entra com poder restaurador. Quero que você ouça isso bem dentro do seu coração. Deus não está decepcionado com a sua fraqueza. Ele já a conhecia antes mesmo de você admiti-la. E ainda assim, decidiu te amar. Decidiu te chamar de seu. Decidiu te fortalecer. A dependência não é sinal de imaturidade espiritual, é sinal de confiança e crescimento. Depender de Cristo todos os dias te faz viver leveza onde antes havia pressão, paz onde antes havia angústia, esperança onde antes havia medo. Hoje te convido a identificar uma única área na qual você está lutando com suas próprias forças. Pode ser um vício que você acha que controla, um hábito que te destrói em segredo, um medo que não te deixa avançar, uma preocupação constante com o amanhã. Nomeie isso. Entregue ao Senhor em oração. Senhor, eu não consigo lidar com isso sozinho. Preciso da tua força. E dê um passo de fé confiando que Ele vai te sustentar. Toda vez que seu coração se sentir fraco, lembre-se disso. Cristo é a sua fortaleza. Quando você se sentir vazio, Cristo é a sua plenitude. Quando sentir que não pode mais, Cristo pode. Quando sua força acabar, a dele está apenas começando. Descanse, solte o fardo. Cristo está com você e ele suprirá tudo o que sua vida precisa. Número 5. Libertação, da ansiedade à paz. Há noites em que você acorda às 3 da madrugada com o coração acelerado, pensando na mesma coisa repetidas vezes, como se sua mente fosse uma máquina de lavar em um ciclo que nunca termina. E você se pergunta, por que não consigo parar de me preocupar? A ansiedade nasce do desejo de controlar o que não está em nossas mãos. Queremos garantir o futuro, proteger quem amamos, manter tudo sob controle, mas isso só nos desgasta. Jesus nos disse, quem de vocês pode, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à sua vida? Mateus 6:27. A preocupação nunca resolve nada, apenas rouba a paz. Deus não te pede para ignorar seus problemas, nem para fingir que não te afetam. Ele te convida a um processo real de libertação. Trazer suas cargas, chorar diante dele, abrir seu coração e depois confiar. É isso que vemos repetidamente nos Salmos. Davi começa com lamento. Até quando, Senhor? Mas termina em louvor. Tu tens sido o meu auxílio. Esse é o caminho espiritual, da angústia ao descanso, do choro à confiança, da preocupação à paz. Na sua ansiedade, Deus não está longe. Ele te olha com ternura e diz, deposite em mim toda a sua ansiedade, porque eu cuido de você. 1 de Pedro 5:7. Não é um convite frio, é um abraço do Pai. Ele sabe quantas lágrimas você derramou em silêncio. Ele sabe quantas vezes você se sentiu sozinho, sem respostas. Ele sabe que você tem medo, e ainda assim te diz, eu te sustenho. A preocupação tenta resolver o amanhã com as forças de hoje. Mas Deus nos dá o pão nosso de cada dia, não o da semana inteira. Como o maná que Israel recebia no deserto. Chegava todas as manhãs, e eles não podiam guardá-lo para o dia seguinte, a não ser quando Deus ordenava. O que o Senhor estava ensinando com isso? Dependência diária, confiança passo a passo,
Sua provisão não chega adiantada, chega no momento perfeito. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei não me preocupar e não consigo. Eu te entendo. Não se trata de um truque mental. Trata-se de uma troca espiritual. Você entrega sua ansiedade e Deus te entrega a paz dele. Essa paz não depende de que as circunstâncias mudem. Essa paz é sobrenatural. Por isso a palavra diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz age como um guarda, um sentinela que protege sua mente para que a ansiedade não volte a te escravizar. Veja-se espiritualmente por um momento. É como se você estivesse em um barco no meio de uma tempestade. As ondas batem, o vento ruge, a água entra e você entra em pânico. Mas Jesus está ali. Lembra desse momento na Bíblia? Jesus dormia no barco enquanto a tempestade rugia, Marcos 4, 38, 39. Ele dormia porque confiava no Pai. Seu descanso não era irresponsabilidade, era fé em ação. Ele sabia quem tinha o controle final. E quando despertaram e clamaram, ele falou, e o vento e o mar obedeceram. Se Jesus está no seu barco, ele não vai afundar. Ele está segurando o leme que você não consegue manejar. Ele tem autoridade para acalmar o que você não pode controlar. A sua parte não é dirigir a tempestade, é confiar naquele que tem poder sobre ela. Seja honesto com Deus. O primeiro passo é o lamento. Deus, estou preocupado com... Nomeie isso sem vergonha. Não esconda sua ansiedade, não minimize sua dor. Depois, expresse sua confiança, mas sei que tu tens o controle disso. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda doa, mesmo que seu coração ainda esteja tremendo. E finalmente, termine adorando. Obrigado porque tu já estás agindo. O louvor é a linguagem daqueles que creem na vitória antes de vê-la. Te convido a praticar isso hoje, sempre que a ansiedade quiser te dominar. Respire fundo, feche os olhos. Fale com Deus com um coração honesto e observe como essa troca espiritual acontece no profundo do seu ser. Talvez você não sinta a paz imediatamente, mas pouco a pouco, como um amanhecer que ilumina depois da noite mais escura, essa paz começará a preencher cada canto da sua mente, cada espaço do seu coração. Deus não ignora a sua ansiedade. Ele não te diz, não se preocupe, como se fosse fácil. Ele te diz, não se preocupe, porque Ele está carregando aquilo que você teme. Ele luta por você, Ele cuida de você, Ele te sustém. Hoje, descanse nesta verdade poderosa. A preocupação não te acrescenta nada, mas confiar em Deus muda tudo. Deposite sua ansiedade nas mãos dele. Ele já está agindo, e enquanto ele age, você pode descansar. A paz de Cristo está chegando à sua vida para ficar. Número 6. Guia. Palavra como lâmpada. Há momentos na vida em que você desejaria que Deus te mostrasse todo o plano completo. O que fazer, quando fazer, como tudo vai se resolver, com quem caminhar, quais decisões tomar. Queríamos que Deus nos desse um mapa do futuro com cada detalhe marcado. Mas Ele não trabalha assim. Ele não mostra quilômetros à frente, apenas ilumina o próximo passo. E essa é uma das maiores demonstrações do seu amor. Ele nos guia passo a passo para manter nosso coração perto do dele. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Uma lâmpada não ilumina todo o caminho. Ilumina o suficiente para dar o próximo passo com segurança. Às vezes, a ansiedade vem de querer saber tudo já. Queremos entender imediatamente por que algo acontece e o que virá depois. Mas a guia de Deus não é um documento com todos os pontos do nosso futuro assinados. Sua guia é um encontro diário com Ele em Sua palavra. Ele quer caminhar com você. Quer que você aprenda a ouvir Sua voz no meio do barulho do mundo. Você não precisa saber tudo. Só precisa saber que Ele vai à sua frente.
Imagine que você caminha por um caminho escuro, segurando uma lanterna pequena. Essa luz só mostra alguns passos adiante. Você não vê o final, não vê o que está além do alcance da luz. Mas enquanto você caminha, a luz continua te guiando. Essa é a palavra de Deus na sua vida. Ela não revela tudo de uma vez, mas mostra o suficiente para que você avance com confiança. O Espírito Santo usará a Bíblia para falar com você, para te corrigir, para te encorajar, para redirecionar seus passos quando você errar. Por isso é vital abrir espaço no seu coração e no seu dia para ouvir sua voz. Você não precisa ser teólogo, não precisa de grandes estudos. Deus não busca especialistas, busca filhos que queiram ouvi-lo. Há uma forma de se aproximar da palavra de maneira profunda, a lectio divina. Uma prática espiritual que muitos crentes têm usado por séculos, e quero te ensinar para que você possa ouvir Deus com clareza. Primeiro, leitura. Pegue um trecho, talvez o Salmo 23. Leia devagar, 1, 2, 3 vezes, sem pressa. Deixe as palavras entrarem no seu coração. Segundo, meditação. Procure uma frase que te chame a atenção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repita, saboreie, reflita profundamente. Terceiro, oração. Fale com Deus sobre essa frase. Senhor, se tu és o meu pastor, então hoje não quero viver com medo da falta. Ajuda-me a confiar na tua provisão. Quarto, contemplação. Guarde silêncio. Descanse na presença de Deus. Não peça, não se esforce, apenas esteja com Ele. Assim, a palavra deixa de ser um texto distante e se torna um diálogo íntimo entre você e seu Pai Celestial. Se você não entende tudo ao ler, está tudo bem. Deus não espera que você compreenda tudo em um dia. Ele falará por partes, como quando falou com Moisés na sarça ardente. Ele deu um chamado e depois o próximo passo. Nada mais. O mesmo fez com os apóstolos. Portas que se abriam, outras que se fechavam. Direção diária, dependência viva. A palavra de Deus não é teoria, é guia, é pão para a alma, é remédio para o coração, é conselho para a mente. Quando você lê com fé, o Espírito Santo acende essa palavra dentro de você, como uma centelha que vira fogo. Seu discernimento fica mais forte, suas decisões ficam mais sábias, seu caminho fica mais claro. Se alguma vez você pensou, não sei como Deus vai me guiar, quero te lembrar disso. Ele já te deu uma lâmpada. Cada versículo que você recebe com fé se torna uma luz no seu caminho. Cada promessa liberada sobre sua vida é como uma placa dizendo, siga por aqui. Mas você precisa separar tempo para ouvi-lo. Não dá para ouvir Deus se só há barulho ao redor. Faça espaço, faça silêncio, abra sua Bíblia e seu coração. Te animo a que cada manhã, antes de sair para enfrentar o mundo, você comece com sua palavra. 5 minutos bastam para iluminar o próximo passo. Você não precisa entender o plano de 10 anos. Só precisa obedecer ao que ele te mostrar hoje. E quando você fizer isso, experimentará algo maravilhoso. Paz sobrenatural no meio do caos. Essa paz não vem de saber que tudo vai sair exatamente como você quer. Essa paz vem de saber que Deus sustém seu caminho e seu amanhã. Hoje pratique a lectio divina com o Salmo 23. Desligue o barulho, respire, convide o Espírito Santo para falar e deixe que a lâmpada de Deus ilumine seu coração. Quando você seguir esse pequeno raio de luz diário, descobrirá que o propósito de Deus para você se revelará no tempo certo, em ordem, com beleza, passo a passo. Deus te diz hoje, você não precisa ver além, apenas segure na minha mão e confie, eu te guiarei. Número 7. Soberania. Deus tem o controle. Há momentos em que você olha para a sua vida e se pergunta, por que isso está acontecendo? Que sentido tem esta dor? Por que Deus permite algo que me custa tanto? E no meio dessas perguntas, o Senhor responde com uma verdade poderosa que pode acalmar qualquer tempestade.
Ele tem o controle. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o panorama completo, enquanto você só consegue enxergar um pequeno fragmento dessa grande história que Ele está escrevendo com você. Deus te diz hoje: filho, filha, eu não perdi o controle nem por um segundo. Mesmo que você não entenda, eu estou agindo para o seu bem. Romanos 8:28 afirma isso com uma segurança impressionante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas, nem as coisas fáceis. Diz todas as coisas, inclusive aquilo que te causou lágrimas, inclusive aquilo que você jamais teria escolhido viver. Deus pega tudo isso e transforma. Às vezes, nossa vida é como um quebra-cabeça, do qual só vemos 10 peças de 1000. Tentamos montar tudo com o pouco que temos e sentimos que nada encaixa. Mas Deus tem a tampa da caixa. Ele vê a imagem completa. Ele sabe para que serve cada peça, as que te fizeram rir e as que te fizeram chorar. Ele está unindo tudo para formar uma obra que só Ele entende agora, mas que um dia você verá com clareza. A Bíblia também fala de um tapete. Quando você olha pelo avesso, é um caos de fios cruzados, nós, cores misturadas sem ordem. Mas quando olha pelo lado certo, descobre uma obra linda. Assim é a sua história espiritual. Os nós e os emaranhados que hoje você não entende, Deus está tecendo em algo glorioso que você ainda não pode ver. Esther é um exemplo disso. Uma jovem levada a um palácio estrangeiro, longe de sua família, de sua identidade, de sua segurança. Nada parecia fazer sentido, até chegar o momento em que Deus a usou para salvar todo o seu povo. Tudo o que parecia coincidência era, na verdade, a mão soberana de Deus. Filho, filha, escute isso com o coração. Você não precisa entender por que tudo está acontecendo, só precisa confiar naquele que entende. A confiança não nasce quando temos todas as respostas. A confiança nasce quando descansamos naquele que sempre tem a resposta certa. O próprio Jesus nos ensinou a confiar na soberania do Pai quando orou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração mais poderosa que um coração rendido pode fazer. Significa reconhecer que os planos de Deus são mais altos, mais sábios, mais puros do que os nossos. Significa aceitar que, mesmo que doa agora, o que Ele está fazendo tem propósito eterno. José também viveu um processo que nenhum de nós escolheria. Vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente, preso sem merecer. Mas um dia chegou ao palácio e disse palavras que só alguém que confia na soberania pode dizer: o que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bênção. Percebe? Deus pode transformar a intenção do inimigo em vitória para você. Por isso, quando algo parecer atraso, não se desespere. Pode ser que Deus esteja preparando seu coração, seu caráter e sua fé para o que vem. Quando uma porta se fecha, pode ser proteção. Quando um plano cai, pode ser direção. Quando alguém sai da sua vida, pode ser redenção. Quando algo dói, pode ser transformação. Seu Deus não é um observador passivo. É um Pai soberano que dirige cada batida da sua história com amor perfeito. Ele não falha, ele não improvisa, ele não se engana, ele não se arrepende do que prometeu. Ele não perde o controle. E aqui está o mais lindo sobre a soberania de Deus. Não é frieza, é amor ativo. Não é distância, é proximidade absoluta. Ele está com você em cada passo, em cada noite sem dormir, em cada lágrima, em cada suspiro que ninguém ouve. Ele te sustém quando você já não consegue se sustentar sozinho. Quero que hoje você faça algo especial. Escolha uma situação que você não entende, uma luta que te confunde, um capítulo da sua história que ainda dói. E ore: Deus, eu não entendo isso, mas confio que tu estás agindo para o bem. Alinha a minha vontade com a tua. Às vezes, essa oração é tudo o que o coração precisa para aliviar o peso e encontrar descanso. Hoje, Deus te diz: não se preocupe com o amanhã, eu já estou lá.
Não se angustie com o que você não vê. Eu vejo tudo. Não se aflija com o que você não entende. Eu estou escrevendo algo maior. Descanse, solte o controle e confie na mão do Pai que nunca perde o rumo. Número 8. Presença. Deus sempre com você. Sei que há dias em que você sente que caminha sozinho. Dias em que seu coração se quebra em silêncio e ninguém percebe. Dias em que você se pergunta se Deus realmente está aí ou se Ele se esqueceu de você. E é nesses momentos que Deus te sussurra com amor profundo. Não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10. Ele não diz, estarei contigo amanhã, mas estou aqui, agora. Neste exato instante em que talvez você esteja lutando, há emoções que enganam. Você pode sentir que Deus está longe, mas Ele nunca se afasta. A distância emocional não é distância espiritual. Os discípulos de Emaús viveram isso. Jesus caminhava ao lado deles, passo a passo, depois de ter ressuscitado, mas eles não o reconheceram. Ele esteve o caminho inteiro com eles, ouvindo sua dor, respondendo suas perguntas, acompanhando seus passos. E eles, com a visão nublada pela tristeza, acreditavam que estavam sozinhos. Que imagem tão real do que acontece conosco. Talvez hoje você se sinta como eles, caminhando com um coração cansado, sem respostas, acreditando que Jesus não aparece na sua história como antes. Mas Ele está aí, caminhando com você, mesmo que você ainda não o reconheça. Deus não te deixa. Deus não desiste de você. Deus não te abandona quando você falha. Deus não foge quando você chora. Deus não se afasta quando você duvida. Ele permanece, Ele sustém, Ele escuta. Ele te acompanha mesmo quando seu coração está ferido demais para percebê-lo. O Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não diz que Deus só está nos momentos de vitória. Diz que está no vale, na noite escura, no hospital, no quarto onde você chorou sozinho, na ligação que te quebrou, na notícia que você não esperava. Deus estava ali. E mais ainda, Ele não está apenas ao seu lado, Ele vai à sua frente. Deuteronômio 31:8 declara, o Senhor, Ele mesmo, irá adiante de você. Ele não te deixará, nem te desamparará. Antes de você chegar ao lugar que teme ir, Ele já está lá preparando tudo. Ele abre caminho. Ele te guarda até enquanto você dorme. Pense nisso. Quando uma criança dorme no banco de trás do carro, ela não sabe por onde o caminho passa, nem quanto falta para chegar. Mas dorme tranquila porque confia em quem está dirigindo. Assim, Deus quer que você descanse na presença dEle. Você não precisa saber tudo, só precisa saber que Ele te conduz. Toda vez que a solidão te atingir com força, lembre-se de que a presença de Deus não é um sentimento, é uma realidade. Suas emoções podem variar, mas suas promessas são firmes como rocha. Ele prometeu estar com você todos os dias até o fim do mundo. Jesus disse isso em Mateus 28:20. Eu estou com vocês todos os dias. Ele não disse, quando você orar direito. Ele não disse, quando tiver toda a fé. Ele não disse, quando não errar mais. Ele disse, todos os dias. Os bons, os ruins, os que você celebra e os que você gostaria de esquecer. Quero que você entenda algo profundo. Deus te ama demais para deixar você enfrentar a vida sem sua companhia. Ele é seu refúgio quando o medo bate. Ele é sua força quando você fraqueja. Ele é seu consolo quando ninguém mais entende. Ele é o Deus que se aproxima, não o que abandona. Hoje, Deus olha para você e diz, filho, filha, mesmo que você não me veja, estou aqui. Mesmo que você não me sinta, eu não fui embora. Mesmo que você esteja cansado, eu te sustenho. Faça esta prática espiritual. Sempre que você se sentir sozinho, pare por alguns segundos e diga em voz alta, Deus, eu sei que tu estás aqui comigo agora mesmo. Abre meus olhos espirituais para te reconhecer. Respire fundo 3 vezes e agradeça por sua presença.
garanto que sua alma vai sentir. A presença de Deus é companhia, mas também é missão. Assim como Jesus abriu os olhos dos discípulos em Emaús ao partir o pão, Ele também quer abrir os seus olhos para te enviar com propósito. Eles passaram da tristeza para corações queimando, para correr e anunciar que Cristo estava vivo. Quando você reconhece que Jesus está com você, seu passo muda, sua voz muda, sua vida muda, porque você já não caminha sozinho. Hoje Deus te diz: não temas o futuro, eu vou com você. Não temas o processo, eu vou à frente. Não temas a noite, eu sou a sua luz. Descanse na presença dele. Console-se em seu abraço. Deposite sua confiança nele, porque Deus sempre está com você. Número 9. Perseverar e valorizar pequenos começos. Às vezes acreditamos que confiar em Deus é algo grande, extraordinário, impossível de viver no dia a dia. Mas Jesus, com sua sabedoria eterna, nos ensinou que o reino de Deus se revela no cotidiano, em coisas simples que parecem insignificantes, mas que carregam poder eterno. Ele falou em parábolas porque sabia que uma história pode entrar no coração de um jeito que nenhuma explicação conseguiria. Hoje, quero te convidar a olhar para a sua vida como Jesus ensinou, como solo fértil, como semente que cresce, como talento que Deus colocou em suas mãos para a sua glória. Porque confiar em Deus não é ficar de braços cruzados, é caminhar passo a passo com a certeza de que Ele suprirá tudo o que sua vida precisa. Pense na parábola do semeador em Mateus 13. Jesus descreve 4 tipos de terra, mas o mais importante é o semeador. Ele continua semeando mesmo quando parte da semente parece perdida. E assim é a sua fé, semear e semear, mesmo quando você não vê fruto imediato. Talvez você ore por um filho que está longe de Deus e não veja mudança. Talvez você dê o seu melhor no trabalho e ninguém reconheça. Talvez você compartilhe palavras de vida e pareçam cair em solo duro. Mas escute isto: Deus nunca perde uma semente. O que você semeia com fé cresce no oculto. A obediência de hoje será o testemunho de amanhã. Confie no processo do céu, não na visão limitada dos seus olhos terrenos. A confiança se demonstra perseverando. Jesus também falou da semente de mostarda. Ele disse que é a menor de todas as sementes, mas se torna uma grande árvore onde as aves fazem ninho. O que isso significa para você? Que Deus ama começar com o pequeno. Aquela oração de 30 segundos, aquele sorriso que você deu a alguém triste, aquela pequena oferta que você entregou com sacrifício, aquele versículo que você leu hoje mesmo sem ânimo. Deus pode usar tudo isso para transformar sua vida. Os grandes movimentos de Deus começam no escondido, em quartos de oração, em sacrifícios silenciosos, em atos que ninguém aplaude. Por isso, nunca menospreze os pequenos começos. O que você vê como pequeno, Deus vê como semente de propósito. E depois Jesus nos fala em Mateus 25 sobre os talentos. Um senhor entrega dinheiro a 3 servos. 2 investem e multiplicam o que receberam. 1 esconde por medo. Percebe? O problema não foi a capacidade dele, foi o medo. E assim acontece com muitos hoje. Tem dons que Deus lhes deu. Talento para falar, para servir, para ensinar, para criar, para orar, para encorajar, mas os enterram porque acreditam que não são suficientes. Deixe-me repetir com amor. Deus não busca sua perfeição, Ele busca sua disposição. Use o que você tem, e Deus fará o que você jamais poderia. Confiar em Deus é ousar usar seus dons, mesmo que sua voz trema, mesmo que falte aprovação humana, mesmo que o começo seja pequeno. Jesus nos ensina que a confiança se vê em ações. Continuar semeando, continuar crendo, continuar servindo, mesmo quando os resultados não aparecem. Porque confiar em Deus é entender que os frutos não nascem no seu calendário, mas no tempo perfeito do céu. Você não está atrasado na vida, você está no ritmo exato que Deus desenhou para você. Se hoje você sente que tem semeado lágrimas, amado sem receber amor, dado sem ver colheita,
Não desista. Lembre-se deste princípio eterno. O que Deus planta, Ele faz crescer. Talvez sua semente esteja debaixo da terra agora, invisível para todos, até para você. Mas debaixo da superfície, Deus está agindo. E quando chegar o tempo da colheita, tudo fará sentido. Quero falar ao seu coração cansado. Deus vê cada esforço, cada passo de fé, cada pequeno ato de obediência. Nada passa despercebido no céu. Jesus disse que até dar um copo de água em seu nome tem recompensa. Isso significa que não existe ato pequeno demais quando está cheio de amor por Deus. E se em algum momento você disse, não tenho nada que Deus possa usar, hoje quero quebrar essa mentira com a verdade. Deus já depositou em você um talento único. Você não está vazio. Você foi criado com propósito. Sua vida tem um design eterno. Então pegue essa habilidade, essa paixão, essa história, esse tempo e entregue a Deus. Ele multiplicará o que você lhe entregar. Hoje te convido a fazer algo pequeno, mas poderoso. Identifique um talento que Deus te deu e apresente-o em oração. Pode ser escrever, ouvir, ajudar, criar, ensinar, cozinhar, cantar, orar, qualquer coisa. E depois, dê um passo prático. Use esse talento para abençoar alguém. Talvez uma palavra de ânimo, uma mensagem de esperança, um gesto de amor. Quando você age em fé, Deus age com poder. Número 10. Perdão, amor prático, persistência. Há feridas que se agarram à alma como se nunca fossem se soltar. Lembranças, palavras, traições que voltam uma e outra vez à tua mente. E talvez você pense, eu confio em Deus, mas isso eu não consigo perdoar. No entanto, Jesus nos mostrou na parábola do servo que não perdoa, em Mateus 18, do 21 ao 35, que a verdadeira confiança em Deus também se vê em como tratamos aqueles que nos feriram. Um servo foi perdoado de uma dívida impagável, algo que ele não poderia quitar nem com toda uma vida de trabalho. Mas saiu e estrangulou outro que lhe devia muito pouco. O que o Senhor está nos dizendo? Que quando não perdoamos, agimos como se a graça que Deus nos deu fosse pequena, como se seu perdão não fosse suficiente. Filho, filha, você e eu fomos perdoados de uma dívida eterna na cruz. Jesus carregou o que você e eu jamais poderíamos pagar. Quando você escolhe perdoar, não é porque o que te fizeram é pouco ou não dói. É porque você confia que Deus é justo, que Ele julga corretamente, que Ele cura teu coração melhor do que qualquer vingança. Perdoar não é dizer, não aconteceu nada. É dizer, aconteceu, mas eu entrego às mãos de Deus. É um ato de fé. Você solta o ressentimento porque crê que Deus suprirá o que essa ferida te roubou. Paz, alegria, dignidade. Ele pode restaurar o que se quebrou dentro de você. Talvez hoje haja um nome pesando no teu coração. Alguém que te traiu, te abandonou ou te humilhou. Quero te convidar para, em oração, dizer: Senhor, eu também fui perdoado. Hoje, pela fé, escolho perdoar. Tu conheces a dor, tu cuidas da justiça. Eu solto o rancor e recebo tua paz. Não é um sentimento mágico que aparece de imediato. É uma decisão de confiança que o Espírito Santo vai afirmando dia após dia. E nesse processo, Deus suprirá a força que você sente que te falta para perdoar. Jesus também nos falou do amor prático na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, do 25 ao 37. Um homem ferido, jogado à beira do caminho. Passa um religioso, vê e segue, passa outro, e também o deixa. Finalmente chega um samaritano, alguém desprezado culturalmente, e ele para. Ele vende seu tempo, seu dinheiro, sua comodidade para levantar um desconhecido. Jesus termina perguntando: quem foi o próximo? A resposta é clara: aquele que teve misericórdia. Confiar em Deus também se vê nisso. Ousar amar quando ninguém mais ama. Cruzar a rua para ajudar. Enviar uma mensagem de ânimo quando o Espírito Santo coloca isso no teu coração.
compartilhar o pão com quem não tem, escutar sem julgar. Quando você crê que Deus suprirá tudo o que sua vida precisa, você deixa de se apegar tanto ao que é seu e se torna mais livre para dar. Você deixa de pensar, e se faltar para mim? E começa a viver, Deus é meu provedor, posso compartilhar. O amor prático é a linguagem visível da confiança no Pai. Talvez você não consiga mudar o mundo inteiro, mas pode ser esse bom samaritano na tua família, no teu bairro, no teu trabalho. Uma palavra, um gesto, uma ligação, uma oração. Ali a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Quando você dá por amor, Deus cuida de te sustentar. Ele vê o que você faz em secreto e promete recompensar até o copo de água dado em seu nome. Jesus também contou a história da viúva persistente em Lucas 18, do 1 ao 8. Uma mulher sem recursos, sem influência, sem contatos, mas com algo poderosíssimo, persistência. Dia após dia ia diante do juiz injusto pedindo justiça. O juiz, cansado, acaba respondendo, e Jesus conclui: se até um juiz injusto responde, quanto mais o Pai justo fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Aqui se revela outra face da confiança, a persistência na oração. Continuar orando quando o céu parece silencioso. Continuar clamando pela salvação de alguém querido, pelo teu casamento, pela tua saúde, pelo teu propósito, mesmo quando nada parece se mover. Persistir não é incomodar a Deus, é demonstrar que você crê que Ele ouve, que Ele cuida, que Ele tem poder. É dizer, Senhor, não tenho para onde ir, minha confiança está em Ti. Talvez você tenha deixado alguma oração pela metade porque se cansou de esperar. Pensou, parece que Deus decidiu não responder. Hoje, o Espírito Santo te anima a retomar essa oração. Não pela desesperação, mas pela confiança. Ele sabe quando e como. Enquanto você persevera, Ele trabalha nos bastidores, movendo peças que você não vê. Perdoar, amar de forma prática e perseverar na oração são 3 caminhos onde se vê se realmente confiamos em Deus ou não. Se confio que Ele é justo, perdoo. Se confio que Ele provê, dou e amo sem medo. Se confio que Ele ouve, continuo orando mesmo com lágrimas. E em cada um desses atos, Deus não apenas pede, Ele também supre. Ele te dá amor para amar, força para perdoar e esperança para continuar orando. Hoje te convido a fechar os olhos por um momento e dizer, Senhor, quero que minha confiança em Ti seja visível no que faço. Sara meu coração para perdoar. Amplia meu coração para amar. Fortalece meu coração para perseverar em oração. Eu deposito em Ti minha vida inteira, confiando que Tu suprirás tudo o que eu preciso. E enquanto você faz essa oração simples, mas sincera, o Pai te abraça, te restaura e te lembra. Eu estou contigo. E não te faltará nada do que você realmente precisa. Número 11. Testemunhos. Abraão, José, Moisés. Às vezes nos perguntamos se Deus realmente cumpre o que promete. Às vezes olhamos para a nossa vida e vemos processos longos, portas fechadas, caminhos que parecem não levar a lugar nenhum. E talvez dentro de você exista uma voz dizendo, vale a pena continuar confiando? Hoje Deus te responde mostrando 3 vidas reais, 3 homens imperfeitos que mesmo em meio à incerteza escolheram crer. E Deus não os decepcionou. Abraão, José e Moisés são testemunhas vivas de que, quando você deposita toda a sua confiança em Deus, Ele suprirá tudo o que sua vida precisa. Nem sempre você entenderá o plano, mas sempre verá a sua fidelidade. Abraão ouviu a voz de Deus dizendo para sair de sua terra, deixando para trás o que era conhecido, sua segurança, sua cultura, seu povo. E a Bíblia diz em Hebreus 11:8, pela fé, Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Isso é confiar. Caminhar quando você não vê o caminho completo. Crer que Deus já está esperando no lugar onde você ainda não chegou.
Se Deus te pede um passo de fé, Ele já preparou o chão onde seu pé vai pisar. Depois, Deus lhe pediu algo ainda mais radical: entregar seu filho, o filho da promessa. Como alguém entende isso? Como conciliar um pedido assim com o amor de um Pai Celestial? Mas Abraão obedeceu porque estava convencido de que Deus proveria. E assim foi. Deus deteve sua mão e supriu um cordeiro. A boa notícia é que Deus cumpre o que promete, embora às vezes peça primeiro em pedaços. Ele nunca te pede algo que não vá substituir por algo maior. Se hoje você sente que Deus está te pedindo para soltar algo que ama, Ele não faz isso para te empobrecer, mas para te revelar que Ele é teu provedor e tua segurança. Ele te diz como um pai: confia, eu estou contigo em cada passo. José foi um sonhador, mas sua vida não foi um sonho. Foi traído pelos irmãos, vendido, difamado injustamente por uma mulher mentirosa, encarcerado sem motivo. Anos de espera, anos em que parecia que Deus estava em silêncio. Mas quando parecia ser o fim, era apenas o capítulo antes da vitória. Deus o tirou da prisão para governar o Egito, e José declarou uma verdade que você deve gravar no coração: o que outros intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Gênesis 50:20. Talvez você também esteja em uma etapa de prisão emocional, econômica, familiar ou espiritual. Você pergunta: onde está Deus? E Deus te diz: estou trabalhando atrás do véu. Não veja sua vida apenas pela cena que está vivendo agora. Minha obra está em processo. A boa notícia é que Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em propósito. Se hoje você está em injustiça e mesmo assim continua confiando, sabe o que está fazendo? Está dizendo ao inimigo: você não vai me quebrar porque minha paz não depende desta circunstância, depende do meu Deus. Moisés é outro exemplo perfeito de que Deus não escolhe os melhores, mas os disponíveis. Quando Deus o chama na sarça ardente, Moisés tem mais desculpas do que forças. Senhor, não sou eloquente, não sirvo para isso. Soa familiar? Às vezes você e eu acreditamos mais em nossas fraquezas do que no poder de Deus. Mas Deus lhe responde: eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Essa é a boa notícia: quando Deus chama, Ele capacita. Você não precisa ser forte nem o mais talentoso, basta estar disposto. Moisés tremia, duvidava, se irritava, cometia erros, mas confiou e avançou. E o mar se abriu, e o povo foi liberto, e Deus foi glorificado. O que parecia impossível aconteceu porque Moisés disse: aqui estou, usa minha vida. Talvez você também sinta que não é suficiente. Deus te diz agora: filho, filha, eu sou tua suficiência. Eu sou quem abre mares, não você. Avance confiando em mim e verá minha glória. Esses homens não eram super-heróis. Tinham medo, choraram, falharam, mas tinham algo que transformou sua história. Confiaram em um Deus perfeito. Hoje, essa mesma pergunta está diante de você. Se você não entende o que Deus está fazendo, lembre-se de Abraão. Se sua vida parece injusta, lembre-se de José. Se você acha que não consegue, lembre-se de Moisés. Essas histórias não estão na Bíblia para serem aplaudidas, estão para serem vividas. A fé de Abraão te diz: dê o primeiro passo, mesmo sem ver toda a ponte. A fidelidade na espera de José te diz: não desista, a história não terminou. A coragem obediente de Moisés te diz: não fique olhando para a sua incapacidade, olhe para o Deus que te chamou. Deus continua sendo o mesmo, Ele continua cumprindo promessas impossíveis. Continua usando rejeitados e levantando os que caíram. Continua provendo onde não há recursos e abrindo caminhos onde só existem oceanos. Hoje é o teu momento de crer. Não amanhã, não quando entender tudo, não quando tiver forças, agora. Feche os olhos e diga ao Senhor, do fundo do coração: Pai, mesmo sem entender, confio em Ti. Mesmo doendo, confio em Ti. Tu suprirás tudo o que preciso. Eu dou o primeiro passo.
E enquanto você diz essas palavras, o céu se move ao teu favor, porque Deus responde à confiança. Tua história, assim como a de Abraão, José e Moisés, será testemunho vivo de um Deus perfeito que nunca falha. Número 12. Testemunhos. Raabe, Davi, Daniel. Há momentos em que você olha para a sua vida e pensa: meu passado é um peso que nunca vai embora. Ou, este problema é grande demais. Ou, a pressão que sinto é impossível de suportar. E o inimigo se aproveita dessas vozes para te dizer que você não vai conseguir, que não merece, que é tarde demais. Mas Deus te diz hoje: deposite sua confiança em mim, eu suprirei tudo o que sua vida precisa. E para que você creia, ele traz 3 testemunhos que gritam esperança: Raabe, Davi e Daniel. 3 vidas distintas, 3 histórias onde a fé abriu um futuro que parecia fechado. Raabe estava marcada por um passado escuro. Uma mulher de Jericó, uma prostituta segundo o livro de Josué capítulo 2. Para a sociedade de seu tempo, Raabe já tinha sua etiqueta definitiva: pecadora. Mas quando ouviu o que Deus estava fazendo com seu povo, ela creu. Abriu seu coração ao Deus de Israel, mesmo sem conhecê-lo completamente. Protegeu os espias com valentia, confiando em um Deus que estava apenas começando a conhecer. E essa fé a salvou. Não só ela, mas toda a sua família foi preservada quando Jericó caiu. E Deus escreveu algo ainda mais incrível. Raabe se tornou parte da linhagem de Jesus, como mencionado em Mateus capítulo 1. Do desprezado, Deus tirou honra. De um passado doloroso, Deus levantou uma história gloriosa. Talvez você também carregue uma etiqueta que outros colocaram em você. Talvez um pecado, uma queda, uma má decisão, e você sente que isso te desqualifica diante de Deus. Mas Raabe é um lembrete eterno. Sua identidade não é definida pelo seu ontem, mas pela graça que te abraça hoje. Deus não olha para seu histórico, ele olha para seu coração disposto. Ele redime, restaura e escreve um novo legado a partir do que parecia perdido. Davi era apenas um pastorzinho quando se apresentou diante de Golias. O gigante media quase 3 metros, estava armado até os dentes e intimidava todo Israel. Davi não tinha armadura nem espada, só tinha uma funda, 5 pedras e uma confiança imensa em Deus. Em 1 Samuel 17:45 está escrito: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Davi entendeu algo que hoje você precisa lembrar. Os gigantes não caem com força humana, caem com fé. Talvez seu gigante se chame enfermidade, dívida, ansiedade, solidão, vício ou um problema que te supera. E todos os dias, esse gigante zomba de você na sua mente, dizendo que você nunca vai vencê-lo. Mas Deus te diz: essa batalha é minha. Não foque no que você não tem. Foque naquele que luta por você. Quando você solta o medo e pega a pedra da fé, o próprio Deus dirige o golpe. Você não precisa ser o mais forte, apenas o que mais confia. Seu gigante pode ser muito grande, mas seu Deus é infinitamente maior. Daniel era um homem íntegro, fiel a Deus, mas vivia cercado por uma cultura que tentava apagar sua fé. Quando um decreto proibiu orar a Deus sob pena de morte, Daniel poderia ter se calado, poderia ter cedido. Mas a Bíblia diz em Daniel 6:10 que ele continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Ele sabia que estava sendo observado, sabia que seria lançado na cova dos leões, mas escolheu obedecer a Deus antes que aos homens. E o que Deus fez? Fechou a boca dos leões, o vindicou diante de todos. Talvez hoje você sinta pressão social, que zombam da sua fé, que querem te fazer desistir dos seus princípios, que te chamam de fanático. Talvez a tentação te rodeie, ou tentem te empurrar para viver de um jeito que vai contra a sua fé. Deus te diz: se você permanecer firme, eu te sustentarei.
A fé verdadeira não se esconde diante da pressão, ela se fortalece nela. E cada vez que você escolhe honrar a Deus, mesmo parecendo que perde, na verdade está ganhando o favor do Rei do Universo. Raabe te lembra que seu passado não te cancela, a graça te faz parte do plano. Davi te lembra que seu gigante não define o resultado, Deus luta por você. Daniel te lembra que a pressão não apaga a fé, ela a purifica e a fortalece. 3 histórias que proclamam uma mesma verdade. Deus usa pessoas improváveis para mostrar seu poder. Pessoas como você, pessoas como eu, com lutas reais, com desafios intensos, com um coração que às vezes treme, mas que ainda assim escolhe confiar. Hoje quero te convidar a fazer 3 orações simples, mas profundas. Se há um passado que te pesa, ore. Deus, redime minha história como redimiste Raabe. Eu me entrego a ti. Se há um gigante diante de você, ore. Senhor, essa batalha é tua. Luta por mim como lutaste por Davi. Se há uma pressão tentando apagar sua fé, ore. Deus, dá-me a coragem de Daniel para permanecer fiel. E enquanto você faz essas orações, lembre-se de algo. O mesmo Deus que mudou a história deles está mudando a sua agora mesmo. Ele não terminou com você. O melhor não está atrás, está adiante. Porque todo aquele que deposita sua confiança em Deus jamais será envergonhado. Número 13. Práticas. Meditação bíblica concreta. Há dias em que parece impossível acalmar a mente. Os pensamentos inquietos nos invadem, a ansiedade ocupa o lugar da fé e as preocupações se tornam um ruído que não nos deixa ouvir a Deus. Mas hoje quero te lembrar algo que pode transformar a tua vida. Quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, a confiança nele cresce no seu coração. Deus te convida a caminhar com Ele todos os dias, não a partir do cansaço da autossuficiência, mas do descanso que nasce de depender totalmente do seu amor. Deus já disse em Josué 1:8, medita na minha palavra de dia e de noite, então tudo te sairá bem. E também em Salmo 119:11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A meditação bíblica não é esvaziar a mente, é enchê-la de verdade, para que o medo e a dúvida já não encontrem lugar para viver. Talvez você pense, eu não tenho tempo para sentar 1 hora para orar ou ler a Bíblia. Filho, filha, Deus não está te pedindo para viver como um monge. Ele te pede passos pequenos, sustentáveis, constantes, uma fé que respira todos os dias. O que transforma a tua vida não é o muito que você faz de vez em quando, mas o pouquinho que você faz todos os dias com o coração. Imagine a sua mente como um jardim. Se você não planta nada, as ervas daninhas aparecem sem pedir permissão. Ansiedade, medo, culpa, pensamentos tóxicos. Mas se todos os dias você plantar uma semente da palavra de Deus, essa verdade cresce e sufoca toda mentira. A meditação bíblica é regar esse jardim com a verdade que vem do céu. Deixa eu compartilhar com você 6 micropráticas para encher sua mente de Deus. Você não precisa fazer todas. Escolha uma e pratique por 1 semana. A constância importa mais que a duração. E Deus honra cada passo que você dá em direção a Ele. Você pode começar com uma Lectio Divina simplificada. Só precisa de 5 minutos. Escolha um salmo ou um versículo do Evangelho. Leia devagar. Pergunte, Senhor, qual palavra o Senhor quer semear hoje no meu coração? Quando uma frase tocar você, fique ali. Medite nela. Ore sobre essa verdade. Depois, guarde 1 minuto de silêncio dizendo, fala, Senhor, teu filho escuta. Esse pequeno hábito abre espaço para que Deus acalme a sua alma e fortaleça a sua fé. Outra forma simples e poderosa é meditar em uma promessa curta. Por exemplo, não temas, eu estou contigo. Repita essa verdade 10 vezes. Diga suavemente, deixe que ela penetre no seu coração. E cada vez que vier um pensamento de medo, substitua-o por essa promessa.
Faça disso um ato de fé que declara: minha vida não está nas mãos do medo, está nas mãos de Deus. Você também pode imaginar cenas bíblicas. Leia uma passagem como quando Jesus acalmou a tempestade. Depois feche os olhos. Imagine que você está naquele barco que sente o vento, o medo, e de repente Jesus se levanta e diz: acalma-te. Deixe essa paz invadir cada tempestade da sua vida. O que Jesus fez naquela época, ele pode fazer hoje no seu interior. Outra prática: escreva em um diário espiritual apenas uma linha antes de dormir. Hoje aprendi que Deus... E complete a frase. Depois escreva: amanhã confiarei nele com... E mencione algo específico. Esse ato pequeno é como dar um nó mais forte entre o seu coração e a fidelidade de Deus. E não se esqueça do poder de declarar promessas em voz alta. Diga ao amanhecer: Deus me fortalece, tudo posso em Cristo. Diga antes de dormir: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Declarar a verdade rompe correntes que se alimentam do silêncio. Por último, o silêncio. Sim, o silêncio também é oração. Sente-se por 3 minutos em quietude, respire fundo, feche os olhos e diga: Deus, aqui estou, fala ao meu coração. Mesmo que você não ouça palavras audíveis, o Espírito Santo trabalha dentro de você, curando, ordenando, consolando. Essas práticas são como recolher o maná diário de que fala Êxodo capítulo 16. Deus dava o necessário para cada manhã, não para guardar por meses, mas para depender dele todos os dias. Assim é a fé, um relacionamento diário, constante e cheio de graça. Eu sei que às vezes a culpa, a solidão, a falta de tempo ou a sensação de não entender a Bíblia querem te paralisar. Mas escute isso: você não está sozinho nessa luta. Deus te entende. Ele só quer um coração disposto. Comece com 5 minutos, dê um passo pequeno. O céu se encontra com aqueles que decidem confiar, mesmo com um sussurro de fé. Hoje você pode escolher uma dessas práticas. Faça agora. Faça amanhã. Faça durante 7 dias, e você verá como a sua confiança em Deus se tornará inabalável, porque a palavra que você semear hoje será a fé que te sustentará amanhã. Essas práticas te fortalecem na caminhada com Deus. Mas lembre-se, Ele nunca quis que você caminhasse sozinho. Vamos descobrir isso na próxima parte. Número 14. Comunidade. Fé em relação. Quando você caminha sozinho, o inimigo sussurra mais forte. Quando você está isolado, as dúvidas crescem, o medo se amplifica e a fé enfraquece. Mas Deus nunca te criou para lutar suas batalhas em solidão. Ele te chamou para fazer parte de uma família espiritual, onde outros te abraçam quando você cai, oram quando você não consegue orar, creem quando você sente que a sua fé está quebrando. Deus te diz hoje: deposite sua confiança em mim, e eu te cercarei de irmãos e irmãs que fortalecerão a sua vida. Porque a fé se vive melhor em comunidade, onde a carga é compartilhada e a vitória também. Em Hebreus 10:24 somos encorajados: consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. O que isso significa? Que você precisa de pessoas que te inspirem a amar mais, a crescer mais, a seguir a Cristo mesmo quando a motivação acaba. Todos nós temos dias em que não queremos orar, não queremos congregar, não queremos servir. E aí aparece um irmão que te diz: estou com você, não desista. Deus muitas vezes fala por meio de bocas humanas e estende seus braços através de amigos na fé. E o versículo seguinte, Hebreus 10:25, nos adverte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Não é uma sugestão, é uma necessidade espiritual. A igreja não é um edifício, é um corpo vivo, e você é uma parte essencial desse corpo. Em 1 Coríntios 12, Paulo ensina que o olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nenhum crente pode sobreviver sozinho e florescer. Se você quer uma fé forte, precisa se cercar de pessoas que também amam a Deus,
que te animem quando o seu coração vacila e celebrem com você quando Deus responde. Talvez você diga, mas a igreja me feriu. E é verdade, a igreja está cheia de pessoas imperfeitas, quebradas como você e como eu. Às vezes, há falhas, decepções, maus testemunhos. Mas escute, Deus continua usando pessoas imperfeitas para levar esperança perfeita. Não abandone sua família espiritual por causa de erros humanos. Não se afaste do hospital só porque há enfermos dentro dele. A cura de Deus muitas vezes chega pelas mãos daqueles que também estão sendo curados. Quando você atravessa um vale profundo, quando uma tempestade atinge sua vida, quando sente que o mundo está desabando, a comunidade se torna o reflexo visível do amor de Deus. Gálatas 6:2 nos lembra: levem as cargas uns dos outros. Quando você já não consegue suportar sua dor, alguém te ajuda a carregá-la. Quando você se sente invisível, alguém ora pelo seu nome. Quando a ansiedade aperta o seu peito, alguém segura a sua mão e diz: você não está sozinho, eu estou aqui, Deus está contigo. A comunidade também nos ajuda a crescer com maturidade e verdade. Não compartilhamos apenas risos e orações. Também nos confrontamos em amor quando estamos nos afastando do caminho. Não para humilhar, mas para restaurar. Uma palavra no tempo certo de um irmão fiel pode salvar sua vida espiritual. Prestação de contas não é controle, é cuidado. É olhar nos olhos de alguém que te ama e dizer: eu preciso de ajuda, estou lutando, ore comigo. E receber graça em vez de julgamento. Servir em comunidade também fortalece a sua fé. Quando você usa os dons que Deus te deu para abençoar outros, você descobre propósito. 1 de Pedro 4:10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Você tem algo que o corpo precisa. Talvez você pense que é pequeno: um sorriso, um abraço, um canto, um conselho, uma oferta, uma mensagem de ânimo. Mas nas mãos de Deus, o pequeno se torna milagroso. Além disso, quando compartilhamos testemunhos, quando ouvimos como Deus curou, proveu, libertou, nossa fé reacende. Histórias reais acendem esperança real. O seu testemunho também pode ser o milagre que alguém precisa ouvir para não desistir. Imagine tentar empurrar um carro atolado sozinho. Falta força, você se cansa rápido, parece impossível. Mas se 5 pessoas ajudam, a carga fica leve e o carro avança. Assim é a vida em Cristo. A carga se reparte, a vitória se celebra em família. Por isso, hoje quero te convidar a dar 3 passos bem concretos. Primeiro, dê. Procure alguém da sua comunidade e pergunte com sinceridade: como você está de verdade? Como posso orar por você? Seja a mão estendida que alguém está precisando. Segundo, receba. Pare de carregar tudo sozinho. Converse com alguém de confiança, compartilhe sua luta, peça oração. Ser vulnerável é um ato de fé. E terceiro, participe, não fique na beira. Vá à reunião, ao culto, ao grupo pequeno. Não vá apenas para consumir, vá para contribuir. Cante com o coração, ouça com fome, cumprimente com amor. Deus te quer ativo, envolvido, conectado. Número 15. Entrega total e novo começo. Hoje é o dia em que Deus quer te lembrar que você não está sozinho, que você não precisa carregar mais esse peso que tirou a sua paz. Não importa quantas vezes você falhou, nem o quanto você se sinta quebrado. Deus te olha com amor, com paciência e estende sua mão mais uma vez. Ele te diz hoje: deposite sua confiança em mim, eu suprirei tudo o que a sua vida precisa. Sua fidelidade não depende da sua perfeição, mas do seu amor eterno. Ele é seu pai e, como pai perfeito, nunca abandona seus filhos. Ao longo desta mensagem, você viu que confiar em Deus não é apenas uma frase bonita, é uma decisão diária. É entregar seu coração, suas preocupações, seus planos e seus temores àquele que tem o controle de tudo. Provérbios 3:5 diz:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso significa que Deus não está te pedindo para entender tudo. Ele está te pedindo para confiar nele enquanto ele trabalha. A fé não é passividade, é obediência. É caminhar dia após dia com Jesus, mesmo quando você não vê o caminho completo. Deus te deu ferramentas para fortalecer essa confiança. A oração sincera que abre o céu, a palavra que ilumina sua mente, a comunidade que sustenta seu coração e a obediência que ativa seus milagres. Cada uma dessas práticas te lembra que você não é autossuficiente. E isso não é uma má notícia. É liberdade, porque descansar nele é deixar de lutar sozinho. Salmo 55 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e ele te sustentará. Hoje, Deus te convida a soltar o controle e receber sua paz. E ouça bem isto: a batalha não é você quem luta, é Deus quem luta por você. Ele vai à sua frente e ele jamais perde. Talvez no seu coração existam áreas em que é difícil confiar. Suas finanças, sua família, sua saúde, seu futuro, seu propósito, seu passado que ainda dói. Talvez você já tenha orado muitas vezes e sinta que nada muda. Mas o silêncio de Deus nunca é rejeição. Muitas vezes é preparação. José precisou esperar anos para ver o propósito do seu sofrimento. E você também verá a glória de Deus se não desistir. Jesus está aqui com você agora mesmo. Ele sabe seu nome, conhece suas feridas e te diz com ternura: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, como diz Mateus 11:28. Você não precisa ter palavras perfeitas. Deus não busca religiosidade, busca relacionamento. Busca seu coração como ele é. Hoje quero te convidar a dar um passo concreto de fé. Antes que este dia termine, pegue um papel e escreva: Deus, hoje eu te entrego. E mencione aquela área onde você não quer mais carregar sozinho. Talvez você escreva: minha ansiedade, meu casamento, minhas finanças, meu filho, minha saúde, essa ferida que ainda dói, meu medo do futuro. Escreva e entregue isso a Deus em oração. Diga com sua própria voz: Senhor Jesus, escolho confiar em Ti de todo o meu coração. Solto o controle, recebo Tua paz. Obrigado porque Tu nunca me deixas sozinho. Amém. Além disso, escolha uma prática espiritual das que vimos. Talvez uma oração simples pela manhã, talvez ler um salmo esta noite, ou escrever seu testemunho, ou ligar para alguém para receber oração. Faça isso hoje, não amanhã. Hoje, porque um novo começo não chega quando suas circunstâncias mudam. Chega quando seu coração decide confiar. Deus já está movendo o que você não pode mover. Ele já está abrindo portas que você nem imagina que existam. Ele já está trabalhando a seu favor. Romanos 8:28 diz: aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Não algumas coisas, todas. Até aquilo que você não entende agora será parte do seu milagre. Caminhamos juntos por um território sagrado hoje. E se algo deve ficar gravado no seu coração, é isto: Deus é fiel, e seu amor por você não depende da sua perfeição. Não importa quantas vezes você falhou, quantas vezes duvidou, quantas vezes tentou controlar tudo sozinho. Ele te convida hoje, agora mesmo, a voltar. Sua graça não se esgota, sua provisão não tem limites, sua presença nunca te abandona. Primeiro, confiar em Deus não é passividade, é rendição ativa. Você solta o controle, mas caminha com Ele a cada dia por meio da oração, da sua palavra, da comunidade e da obediência. Segundo, as promessas de Deus são a sua âncora inabalável. Quando tudo se move, quando nada faz sentido, agarre-se ao que Ele disse. Sua palavra permanece quando todo o resto passa. Terceiro, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, seu Espírito te fortalece, sua palavra te guia e seu povo te acompanha. Você é parte de uma família eterna. Confiar em Deus não é ver o caminho completo,
É dar o próximo passo, sabendo que ele já chegou ao destino e te espera lá. Hoje, dê esse passo. Ele suprirá tudo o que a sua vida precisa. Que o Deus da paz te encha de esperança. Que sua presença te acompanhe a cada dia. Que sua palavra ilumine o seu caminho e que seu amor sempre te lembre: você nunca está sozinho. Vamos juntos nessa jornada de fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.